Oi, gente. Meu nome é Jordana, para quem não me conhece. E hoje eu vou ler o texto aqui, lexicografia e terminografia, alguns contrapontos fundamentais, né? Um texto da minha cadeira de léxico e dicionários. E como eu tenho uma atividade para fazer esse texto, eu já vou ler ele e compartilhar com vocês para quem desejar, né? As autoras Clissi Regina e Maria José. Então, aqui, lexicografia e terminografia, alguns contrapontos fundamentais. Resumo. Ai, desculpe os sons externos, né? Que as crianças estão brincando lá na rua, os vizinhos, né? E aí vai vazar algum sonzinho também. O microfone que eu tô usando é pelo celular e gravando pelo computador, então pode ser que dê um delay quando eu falar, né? Na chamada aqui pelo Zoom, mas vai dar tudo certo. Resumo, então, este trabalho faz considerações sobre a natureza e o funcionamento do trabalho terminográfico, contrapondo a produção lexicográfica, partindo de experiências com a elaboração de dicionários terminológicos da área jurídico-ambiental. Pondera-se que há, nos dois tipos de trabalho, duas perspectivas bastante distintas para o enfoque do léxico. Palavras-chave. Palavras-chave. Lexicografia, terminografia, dicionário monolíngue, dicionário especializado e terminologia. Introdução do artigo. No processo de elaboração de um dicionário terminológico, muito antes de ser finalizada a lista de verbetes e revisadas as respectivas definições, o terminólogo vivencia um processo geral de planejamentos, desenho da macroestrutura geral, da microestrutura, seleção da nomenclatura, etc. Trata-se de um planejamento complexo, complexo, multifacetado, em que deve ser revisado durante todo o período de execução da obra, especialmente na sua etapa de revisão final. Um um questionamento se coloca já desde o início do planejamento do trabalho terminográfico e tende a recrudescer ao seu final. Que critérios presidem a confirmação ou rejeição de uma unidade de registro no repertório de termos que se pretende oferecer? Adotando aqui o ponto de vista de quem organiza dicionários terminológicos e atua como mediador da comunicação especializada, queremos apenas pontuar e discutir possíveis elementos juntivos e disjuntivos entre dois estilos de produzir obras dicionarísticas, o estilo lexicográfico e terminográfico. É nossa intenção contextualizar o questionamento antes de colocado nas duas situações, mas privilegiando a produção terminográfica. Aqui, então, o URGS, Departamento de Línguas Modernas, e o URGS, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos, né, das professoras aqui de cima. Continuando o texto. De tal sorte, oferecemos alguns subsídios iniciais para quem pretenda investigar o que a terminografia tem de particular e em que aspectos provavelmente pode conectar-se com a tradição lexicográfica salvaguardadas as suas diferenças e especificidades metodológicas. Nossas considerações nesse texto serão tecidas tomando alguns poucos exemplos de dicionário geral monolíngue de tipo padrão como um elemento central prototípico da lexicografia. Ainda que o dicionário monolíngue de usos ou de frequência seja também mencionado como um tipo de produto lexicográfico, que lhe é afim ou conexo. Na parte que se refere à terminografia, valemos-nos de algumas amostras do nosso glossário de gestão ambiental, em fase de finalização, tomado como uma amostra da grande variedade da produção terminográfica brasileira. Na oportunidade de um reconhecimento merecido, queremos registrar neste trabalho que a nossa primeira percepção da distinção aqui tratada entre terminologia, terminografia e metalexicografia e lexicografia prática, diferença que hoje nos parece fundamental. Só pode colocar-se à medida que podemos contar há mais de 15 anos atrás com as orientações valiosas da professora doutora Maria Tereza Camargo Biderno. Naquela época, iniciávamos nossa trajetória em terminologia e lexicografia junto ao grupo Termisul. Em visita à nossa cidade para ministrar uma disciplina de lexicografia junto ao nosso curso de pós-graduação em letras da URGS, seus ensinamentos foram preciosos.
Assim, ao revisar o tema da distinção entre esses dois fazeres, temos, por um lado, a oportunidade de rememorar o nosso passado e, por outro, de ponderar o nosso próprio futuro como pesquisadoras em meio aos novos tipos de trabalhos que iniciamos recentemente. Lexicografia, fundamentos e o processo de lematização. A finalidade da obra lexicográfica é, na percepção do usuário, a de simplesmente dirimir dúvidas. Sob essa ótica, sua principal missão será auxiliar os falantes nativos de uma língua com suas dificuldades de ortografia, de categorização e gramatical de palavras, além de prestar esclarecimentos sobre o significado e o uso de uma palavra pouco utilizada, incluindo algumas informações etimológicas. Essa é a visão do dicionário monolíngue como fonte de soluções imediatas para determinadas dúvidas de uso da norma culta da língua produziu e fez prevalecer durante muito tempo a ideia de que qualquer dicionário fosse uma lista de palavras com determinadas informações sobre as mesmas e que, portanto, era um produto lista, de elaboração relativamente fácil. Contudo, para além dessa percepção utilitária tão imediata, em que pese a complexidade das funções citadas, é relativamente fácil de ver que um dicionário, em geral, supera a singela função de tirar dúvidas. Afinal, é também um tipo de repositório ou de registro de todo o patrimônio sociocultural configurado pela língua, de modo que oferece bem mais do que respostas simples para dúvidas de grafia ou de regência verbal. Mas, com certeza, esse a mais contido em dicionários só será descoberto pelo consulente da obra, independentemente do seu tipo ou natureza, à medida que ele saiba reconhecer as diferentes nuances de informação oferecidas em um verbete. Esse reconhecimento, naturalmente, requer um bom aprendizado. Além do caráter de tira-dúvidas de acesso rápido, a produção lexicográfica pode ser percebida de um outro modo, em um viés bem menos pragmático e bastante apaixonado. Fazer um dicionário é um assunto sumamente laborioso, que requer, além de capacidades científicas tão espetaculares como agudeza de espírito, fantasia, coerência e juízo crítico, muitas virtudes discretas aparentadas com as dos artifícios, como paciência, assiduidade, constância, precisão nos pormenores. E por último, mas não em ínfimo lugar, uma grande paixão de colecionador. Heinrich, 1979, página 314. Seja para ultrapassar a apresentação, desculpa, seja para ultrapassar a apreensão da utilidade instantânea ou para compreender a visão admirada sobre os dicionários de quem aprendeu a conhecer as nuances das diferentes obras em que vivencia o seu fazer, quando interessa conhecer uma percepção teórica e metodológica exemplar da produção lexicográfica. Heinrich, 1979, é um daqueles autores que merece ser relido sempre. Tomamos aqui algumas das suas ideias como um ponto de partida para nos guiar na reflexão sobre a lexicografia. No seu entendimento fundamental, a obra lexicográfica, quando sua elaboração estiver associada a um trabalho de linguistas aplicados, terá, em geral, uma vinculação com três elementos básicos. Esses elementos são corpus, um corpus de referência, uma dada concepção de gramática e de língua, uma concepção determinada de descrição do significado. Ali, sobre linguistas aplicados, né, tem uma nota, linguistas identificados, grosso modo, pelo autor nos anos 70 pela sub-área linguística aplicada. Tal designação nos dias de hoje é bastante problemática em função de amplitude de estudos e produção assim identificada. Então, aqui uma concepção determinada de descrição do significado. No que diz respeito ao corpus de referência da lexicografia, trata-se de uma amostra de uso de língua, do qual parte de um determinado tipo de reconhecimento do léxico. Em corpus deve ser o mais representativo possível em função do tipo de produto que se tem em mente e do tipo de usuário que se pretende atender. Os elementos concepção de gramática, concepção de descrição, o significado aparecem intrinsecamente relacionados. Se a obra tem um caráter mais descritivo, mais prescritivo, se as apresentações
das paráfrases definitórias que correspondem ao conteúdo de cada unidade lematizadas são mais ou menos pontuais, acompanhadas de abonações ou de exemplos. Isso tudo dependerá do tipo de filiação teórica relativa aos estudos da linguagem, em que se enquadre a obras e seus autores. Em síntese, a concepção de língua em uma determinada avaliação do papel do léxico frente ao todo da língua, subjacente a cada empreendimento lexicográfico, modelará a apresentação de cada obra e decidirá o que deve ser privilegiado ou destacado. Assim, por exemplo, no caso de um dicionário de usos do português no Brasil, no qual estejam apresentadas as unidades para as frequências em um determinado corpus, espelhar-se-á uma concepção teórica específica. Nesse caso, conforme dependemos dos ensinamentos de Biederman, eu acho, ou Biederman, em 1998, página 162, a língua poderá ser vista como um sistema probabilístico de combinatórias e de usos mais ou menos frequentes, salientando-se que a frequência será tomada como uma característica típica da palavra. Em uma perspectiva como essa, cada tipo de palavra registrada terá padrões de frequência que lhe são peculiares e isso deverá ser levado em conta na apresentação das informações para o consulente do dicionário, inclusive na descrição do significado mais usual ou frequente de cada palavra. Um outro aspecto particularmente interessante do procedimento lexicográfico é a lematização. Afinal, como outros aspectos, implica uma determinada concepção teórica do que seja uma palavra, mas também funciona como uma marca do fazer lexicográfico. Consiste no registro sintético da unidade a partir de uma forma de realização tomada como referência, normalmente indicada na forma singular e no masculino quando temos nomes, ou no infinito quando se tratar de verbos. Eu acho que é no infinitivo, né? Não no infinito. No infinitivo quando se tratar de verbos. A lematização sintetiza dentro de si um reconhecimento da variação morfológica da unidade reconhecida como tal e também das suas combinatórias sintáticas. Essas combinatórias tendem a ser explicitadas no espaço do verbete destinado a exemplos, abonações e também no segmento tradicionalmente reservado às locuções em que a palavra lematizada participe, usualmente apresentadas como subverbetes de um verbete principal. Desse modo, por exemplo, em um dicionário monolíngue, podemos encontrar um verbete para pé e após todas as acepções elencadas para a palavra, um subverbete para pé de anjo. Muito legal. Ainda que se considerar a descrição dos significados da unidade, geralmente apresentados do mais denotado ao mais conotado, ordenados em uma sucessão de acepções. Esse ordenamento parece ser algo típico da produção lexicográfica, capaz de identificá-la como um gênero textual. Naturalmente, a apresentação de acepções deve ser criteriosa, não sendo raras ou recentes as críticas sobre sua não pertinência em algumas obras. Aqui é um trabalho que se tratou de investigar a pertinência de acepções na lexicografia brasileira. É de Krieger, 1980. As suas considerações ainda são válidas, aplicáveis a novas obras e merece ser relido. Homonímia e polissemia são também itens relativos à descrição do significado, itens especialmente retratados nos dicionários de língua, quando o lexicógrafo entender que é caso de homonímia apresenta dois diferentes sentidos de uma palavra em entradas duplas. Uma mesma unidade passa a ser vista como duas, por isso terá dois verbetes separados. Se em sua concepção o lexicográfico percebe os fenômenos como polissemia, colocará duas acepções numeradas a partir da mesma palavra lema. Pequenos, mas também grandes detalhes como esses citados até aqui, apenas a título de exemplo, são reveladores de posições teóricas, ora homogêneas, ora variadas, que circunscrevem um fazer capaz de apaixonar o observador atento da lexicografia. Afinal, o tratamento do léxico nos dicionários espelha uma série de posições, imagens e
modelos do funcionamento da linguagem, sendo capaz de oferecer também um quadro de percepções colocadas historicamente sobre as relações entre a língua e a cultura de uma sociedade. Essas posições repousadas nos dicionários brasileiros, percebidas pelos críticos desse tipo de obra, e também por teóricos da linguagem em diferentes épocas, ensejam diferentes espécies de investigações científicas que, partindo da lexicografia, a tomarão como um objeto de estudo rico e multifacetado. Aqui, a nota 5 para uma boa e recente síntese da trajetória histórica da metalexicografia e dos dicionários brasileiros, recomendamos o trabalho de Welker, 2006. Esses estudos, uma vez produzidos devidamente divulgados, com certeza promoverão a maior visibilidade de uma crítica lexicográfica brasileira. Além disso, podem subsidiar investigações sobre qualidade ou adequação de determinados tipos de dicionários, auxiliando a preencher lacunas de formação de professores na área de letras e linguística e impulsionando uma melhor percepção do fazer lexicográfico em nossa sociedade. Terminografia ou lexicografia especializada. O fazer terminográfico frente às interfaces da lexicologia, lexicografia teórica e lexicografia prática coloca-se como uma aplicação das teorizações da terminologia. Diferente da lexicografia, frisamos, mas guarda com ela algumas semelhanças. A elaboração de um dicionário ou glossário de termos adotamos junto ao grupo Termisul uma distinção entre dicionário e glossário. Um glossário, na nossa concepção, implica uma abrangência menor de corpos de estudo, que é de um dicionário. Um dicionário da legislação ambiental brasileira pressupõe um trabalho exaustivo de reconhecimento da terminologia. Um glossário, por sua vez, compreenderia usualmente um segmento dessa mesma legislação. Então, depois de um dicionário ou glossário de termos, por exemplo, de culinária ou de direito ambiental, pode ser percebida como um produto imediato, que, tal como o produto lexicográfico, também serve para tirar dúvidas sobre o sentido de um termo técnico em uma área de saber específica, mas também pode ser visto como produto da reflexão e, ao mesmo tempo, resultado da metodologia derivada dessa reflexão, teoricamente embasada. O produto concreto, um dicionário terminológico, conforme temos entendido, junto ao grupo Termisul, advém do reconhecimento terminológico, processo empreendido a partir de um dado corpus de referência, segundo a sistemática planejada. Esse corpus representa uma determinada linguagem especializada em uso e deve servir da fonte para que se reconheçam usos terminológicos em sua dimensão mais ampla, o que comporta padrões textuais, fraseologias, conforme a concepção de Bevilacqua, eu acho, né? 2004, expressões cristalizadas, combinatórias frequentes ou específicas e, naturalmente, definições ou conceituações de termos. Essa linguagem técnica ou científica, segundo nossa ótica, não corresponde a uma língua à parte da língua cotidiana, mas perfaz um uso seu que a torna peculiar, especializada em uma dada situação de comunicação. O reconhecimento dessa linguagem, procedido segundo determinados princípios e critérios, gerará o dicionário ou glossário, grosso modo percebido apenas como uma lista de termos. Há quem considere que a terminografia pode ser compreendida como uma lexicografia especializada. Pitt, 1993. Optamos por desviar aqui dessa discussão, apenas assinalando a sua existência. Afinal, entendemos que quando se imagina que a terminografia seja uma derivação da lexicografia, colocamos-nos em meio a um enredamento teórico e epistemológico, o qual convém ser explorado com a devida calma em outra ocasião. Entretanto, a parte de uma longa discussão sobre derivações ou disjunções que se queira travar oportunamente, vale recuperar as ideias de Coserio, eu acho, né, Coserio, 1979, ainda hoje úteis para uma aproximação das duas práticas. Esse célebre linguista assinalava que um dicionário de qualquer tipo, lexicográfico ou terminológico, trata-se de reconhecer uma língua funcional, grifos nossos. Na sua concepção,
O termo língua funcional é entendido como língua delimitada dentro de uma língua histórica. Em tais condições, os dicionários tratam de uma língua que corresponde a um determinado dialeto, determinado nível e na forma de um determinado estilo. Cozeri, 1979, página 23. Aqui, para maiores detalhes, urgs.br/termisul. Tem um link aqui para mais informações do grupo Termisul. Vamos ver onde é que eu parei. Corresponde ao dado do dialeto, num determinado nível e na forma de um determinado estilo. Nesse ponto, temos, então, uma importante conexão pergunta entre os dois fazeres aqui em cotejo. Uma linguagem especializada poderia ser entendida como estilo funcional de uma língua determinada? Nessa medida, sem debater o estatuto da estilística coseriana, frente aos estudos da linguagem aos estudos da linguagem atuais, a lexicografia, que, por exemplo, tratasse da variante sul-rio-grandense do português brasileiro, seria bastante semelhante à lexicografia especializada que se ocupe também, por exemplo, da língua funcional dos químicos utilizada no Brasil em uma determinada situação de comunicação. Ainda que se reconheça, como bem assinala Cabret, 1998, página 38, que as regras gerais que governam o funcionamento do léxico são as mesmas que governam os termos, grifo nosso, e que não temos uma língua diferente da língua portuguesa do Brasil na comunicação técnico-científica feita em português. Acreditamos que os processos de trabalho lexicográfico e terminográfico realmente interconectam-se em vários pontos. Todavia, há diferenças notáveis, diferenças que não precisam ser resolvidas, mas sim compreendidas a bem de se preservar um trabalho criterioso em outro caso. Naturalmente, é preciso reconhecer que a lexicografia monolíngue incorpora aos seus diferentes itens de informação registros diatécnicos, isto é, indica e explicita as determinadas acepções de uma palavra que correspondem a seus usos técnicos ou científicos. Isso é inerente à prática lexicográfica e é feito de um modo peculiar. O processo equivalente na relação todo-parte entre linguagem cotidiana, geral e linguagem especializada não ocorre na terminografia. Isso porque a preocupação não é tratar de todo o léxico da língua em foco. Um modo de registro do verbete em cada uma das situações atestará algumas especificidades que merecem atenção à medida que realizam concepções teóricas distintas. O modo de lematização é, por exemplo, um fator de distinção considerável da terminografia sobre o que tratamos a seguir. Fundamentos da terminografia, alguns exemplos contrastantes. É isso aí, contrastantes. Como vimos em um trabalho anterior, Finato, de 98, a obra enciclopédica tende a superar a lexicográfica em detalhamento e variedade de informações definicionais. Na obra terminográfica, verificamos um modo de apresentação da informação que lhe é típico, muito mais recortado ou delimitado, normalmente vinculado a um conjunto textual de referência reconhecido pelo consulente da obra, tal como se tivesse sido elaborado especialmente para um determinado segmento de usuários. Assim, muitas informações não precisam ser explicitadas no verbete, pois a pressuposição empiricamente fundamentada do terminógrafo de que não são necessárias. Isto é o que vemos nos exemplos a seguir. Ali tem um oitozinho ali que significa, na nossa obra aparecem também termos equivalentes em alemão, espanhol, francês e inglês. E notas sobre esses equivalentes, não reproduzidos aqui. Então, primeiro exemplo, meio ambiente, singular, tal, circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Nota. Neste contexto, circunvizinhança entende-se do interior de uma organização para o sistema global. Krieger et al. Glossário de Gestão Ambiental,
no prédio. Meio ambiente, ó, segundo exemplo. Singular, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. No caso do nosso glossário, vê-se uma clara vinculação das definições e das demais informações com um universo de referência bastante específico. O primeiro verbete, um conjunto de normas ISO da série 14.000, relativas à certificação de conformidade ambiental para empresas privadas ou públicas, e no segundo, a referência é a legislação ambiental brasileira relativa ao mesmo tema. Outro aspecto digno de nota é o tratamento do significado do termo meio ambiente. Os dois verbetes apresentados um após outro, com o acompanhamento de um número, indicam que reconhecemos dois conceitos diferentes, o que caracteriza a relação com a lexicografia, um tratamento de homonímia. Homonímia, isso aí. Aqui, essa decisão metodológica vale um princípio teórico básico da terminografia. A cada conceito diferente deve corresponder uma entrada diferente, devidamente sinalizada. Assim, definições diferentes pressupõem conceitos diferentes, individualizados, válidos em determinadas situações e não em outras. Aqui o novicinho é que não exploraremos aqui a distinção entre conceitos e significados. Para maiores detalhes sobre essa importante distinção, veja-se, por exemplo, a tese de doutoramento de Finato, 2001. Além disso, vale destacar que, de acordo com a nossa concepção de terminologia de viés comunicativo e textual, a qual dirige e modela a apresentação da informação para o usuário, acreditamos que o estatuto terminológico de uma unidade é dado por sua pertinência a um determinado tipo de texto. Isto é, nenhuma unidade lexical é a priori um termo, mas sim torna-se um termo à medida que essa condição é ativada em um ambiente textual e discursivo. Vejamos agora um exemplo de registro lexicográfico desse mesmo item. Meio, do latim médio, por via popular. 1. Ponto equidistante ou mais ou menos equidistante dos extremos, metade. Depois de marcar o meio da linha, vamos dividi-la em duas partes iguais. O vento partiu no meio as amarras do navio. 2. Ponto equidistante ou mais ou menos equidistante de diversos outros em sua periferia. Centro, dois diâmetros se cruzam no meio da circunferência. A lancha manobrava no meio da baía. Baía, acho. No meio da baía. Bahia, acho que é Bahia mesmo. Seguem mais 20 acepções. Meio ambiente, o conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos. Seguem mais 17 locuções. Dicionário Aurélio, de 99. Esses acreditamos são exemplos bastante ilustrativos das duas práticas em suas junções e disjunções. Naturalmente, cabe registrar que o dicionário Aurélio também utiliza o sistema de numeração para marcar homonímia, além da farta indicação de polissemia. Há um segundo verbete para meio 2, associado a uma variante diatópica da palavra do Rio Grande do Sul. Nos verbetes terminográficos, a característica é a acepção única, embora haja presença de dois registros em separado para o termo meio ambiente. Na lexicografia, tal como se depreende desse exemplo, meio ambiente está morfologicamente subordinado ao registro da palavra meio. Esse tipo de subordinação não tem razão de existir no repertório terminográfico, visto que a concepção de léxico, diferente da primeira, não está em função da morfologia ou da etimologia, mas sim em função de um uso determinado, bastante localizado. Nesse sentido, se o uso mais frequente de um determinado termo for no plural, assim será lematizada a unidade terminológica no plural. This meeting will end in 10 minutes. Great. Ok. Tenho 10 minutos, gente. Ok, ainda bem que tenho. Enfim, não vou assinar nada mais. Tenho 9 minutos agora.
Nesse sentido, se o uso mais frequente de um determinado termo for no plural, assim será lematizada a unidade terminológica no plural. Um exemplo desse caso é o termo águas residuárias, que também integra o nosso glossário de gestão ambiental. Discussão e perspectivas. Como tentamos demonstrar brevemente, a lexicografia e a terminografia, representadas aqui por poucos exemplos de um dicionário monolíngue e de um glossário de termos, são práticas diferentes à medida que realizam concepções diferentes da língua e do léxico, mas nas funcionalidades da língua a que se dedicam a retratar. Considerando o pleno valor da prática terminográfica mais tradicional, representada pela produção dicionarística impressa em papel, parece-nos importante também ampliar a pesquisa na área para que sejam explorados de um modo mais dinâmico outros aspectos do reconhecimento terminológico, tais como a distribuição e o uso das terminologias em textos especializados, com informações oferecidas ao usuário em formato digital. Nessa direção, o grupo de pesquisa que integramos está desenvolvendo o projeto Acervo Termisul, padrões da língua legal, normativa e científica. Aí tem uma nota aqui com apoio financeiro do CNPq. Onde eu parei, que legal. Tá. Entre as informações que já estão sendo oferecidas estão corpora textuais em português, alemão, espanhol, francês e inglês, ferramentas para a extração de informações desses corpora, tais como geradores de contextos por expressões de busca e mapas conceituais relativos a grupos de documentos. Também será oferecido um conjunto de amostras de glossários elaborados por alunos de graduação do curso de bacharelado em letras, habilitação tradutor. Esses glossários privilegiam a identificação dos termos e de seus diferentes tipos de uso em textos. A partir desse princípio teórico-metodológico da nossa concepção de terminologia, juntamente com uma ampla lista dos termos mais frequentes em dada área de conhecimento ou especialidade, são elaborados mapas conceituais de diferentes áreas do conhecimento. Em síntese, além da inserção textual da terminologia, interessa-nos um modo como se configura o conhecimento, suas interrelações. Esses dois procedimentos também podem ser incorporados ao rol das particularidades de um fazer terminográfico mais atual, fortemente marcado pela informatização dos recursos de consulta online. A esse fazer aqui referido, certamente corresponde a uma produção lexicográfica de feição digital, informatizada, consultada via internet, que se diferenciará da produção tradicional impressa, tanto pelo conteúdo quanto pelo tipo de recursos, orientação teórica e metodologias. Ao encerrar esse trabalho, vale retomar o questionamento lançado no seu início sobre que critérios presidem a confirmação ou rejeição de uma dada unidade em um repertório de termos, seja um glossário colocado na internet ou oferecido em uma obra impressa usual. Os critérios são vários e devem ser teoricamente independentes. Além disso, determinam não só quais elementos são apresentados, mas também o que devem e o que pode estar ausente. São princípios que também condicionam a formação. Desculpa. São princípios que também condicionam a forma de apresentação das informações para o consulente. A origem desses princípios não importa. O que importa é que sejam constantes, homogêneos, coerentes com os objetivos propostos e identificáveis. Assim, muito antes que saber responder pontualmente a pergunta básica da terminografia, vale sim saber de onde ela se coloca e o que há nela implicado. Vale o mesmo para a produção lexicográfica e para a seleção de entradas de um dicionário monolítico. Conforme a nossa homenageada, é preciso desvendar o ministério de como se estrutura o léxico da nossa língua. Weiderman, 98, página 178. Nessa missão, lexicografia e terminografia cumprem importantes funções. Os desvendamentos da lexicografia e da terminografia, a nosso ver, não são antagônicos, mas complementares. Agradecimentos à colega Ana Maria Becker Maciel, que colaborou com o planejamento estrutural desses textos, as estudantes Ciane, Simone e Edna Ordens de Lima, pelo auxílio inicial, ao CNPq, à FAPERGS, à Propesc, URGS, pelo suporte às nossas pesquisas em terminologia. Tá? Aqui tem
umas coisas em inglês, né, que é um resumo das palavras-chave, referências bibliográficas. E vai acabar o tempo da reunião do Zoom, né? Dicionário. Isso aí, gente. Muito obrigada. Terminologia é uma área de conhecimento transdisciplinar. No artigo, tradução. Caderno de tradução do Instituto de Letras. Gente, esse foi o texto que a professora pediu para ler. Estou lendo aqui com vocês, lexicografia e terminografia, alguns contrapontos fundamentais. Espero que tenham gostado e até a próxima. Abraço.